Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, domingo, 28 de junho de 2026, vamos iniciar o nosso giro semanal do mercado cripto. Vamos ver aí o que o mercado nos guarda para o futuro. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se tiver interesse em fazer parte do nosso grupo de membros do Telegram, nosso grupo exclusivo de membros, em que são passadas análises que não são trazidas para o YouTube, de moedas que eu não analiso no YouTube. Temos uma carteira recomendada, temos live toda semana. Nossa live semanal foi ontem à noite, lá no grupo de membros, ontem à tarde. Deixo o convite para vocês, é muito barato, vale a pena, tá, pessoal? Tem conteúdo educacional, tem análise por vídeos exclusivas, ficam salvas lá no grupo para o pessoal assistir a hora que quiser, reassistir, enfim. Link de acesso na descrição do vídeo, beleza? Tem também o link do meu contato pessoal. Abra a descrição do vídeo, estão lá os links. Caso tenha alguma dúvida, só mandar mensagem. Bom, BTC, pessoal, segue aí nossa saga da queda aí desde que eu cantei a pedra lá no topo histórico, né? O mercado deveria acelerar uma queda forte. Estamos basicamente caindo aí desde outubro de 2025, né, quando começou a formar os topos. Então, o BTC, pessoal, está chegando agora na região aí que eu acredito ser uma excelente região para acumular Bitcoin. Toda essa região aí, ó, pessoal, este order block que ele está agora, até esta linha vermelha de baixo aqui, caso o mercado queira capturar este fundo semanal aqui, certo? Varrer essa liquidez que está abaixo deste fundo. Então, este movimento pode acontecer, tá? É uma região grande, mas aqui o Bitcoin está barato. Primeiro detalhe que você tem que saber, na macro, o BTC está barato, tá, pessoal? Como que eu sei disso? Eu pego toda essa estrutura aqui do BTC, certo? Toda essa estrutura aqui e traço uma Fibo da mínima à máxima e vou ver onde está os 50% da estrutura, que é a nossa região de preço justo ou preço neutro. 70 mil dólares é o preço neutro do BTC, não está caro nem barato. Abaixo desta região, a gente começa a entrar numa região que a gente chama de região de desconto. E acima é uma região premium, onde o institucional busca manipular o mercado para realizar lucros de suas compras que foram feitas nos fundos. Simples assim. Então agora o Bitcoin está barato, pessoal. E está chegando em região, uma região muito importante, beleza? Em que você deve pensar em acumular BTC para a próxima pernada de alta, que deve romper o topo histórico, sim, certo? Então, Bitcoin agora em 59 mil dólares, tá? Não acho uma má ideia para quem quer comprar BTC e começar a acumular, certo? Este order block eu falo há muito tempo dele aqui no YouTube. É uma região muito importante, por quê? Porque este cara aqui foi de onde o preço saiu para romper o topo, quebrar a estrutura. Então aqui o institucional agiu, pessoal, o institucional comprou o mercado nessa região. E o preço está voltando a testar esta região. Tende a ter defesa, certo? Por enquanto não estou vendo absorção no preço. Não estou vendo um clímax de volume, certo? Aqui a gente teve nosso primeiro clímax, certo? Mas aqui ainda não estou vendo, tá, pessoal? Eu acredito que quando o BTC começar a afundar, e ele deve ir um pouco mais abaixo, eu preciso ver uma absorção de volume aqui, pessoal. Principalmente se ele pegar esse fundo aqui.
Este fundo dos 49 mil dólares redondo, tá? Ele pode querer capturar, não é uma certeza, certo? Então, do BTC na macro, basicamente é isso que eu acredito. O BTC deve formar um fundo nessas regiões, certo? Lembrando que o alvo, o BTC já pagou o alvo aqui do 100%, ó, pessoal, cravadinho, de toda esta pernada aqui atrás, certo? Faz esse pivô aqui, vai lá, paga o alvo do 100%, deixando um alvo ainda não tocado, que é os 163 mil dólares. Então, eu acredito que o BTC vai ir para esta região aqui no futuro, tá, pessoal? Ele deve sair dessas regiões aqui de baixo para romper topo e ir pagar este alvo pendente. Beleza? Na macro, basicamente isso. Então, você está comprando, caso esteja agora começando a comprar BTC, e é agora que você deveria pensar nessa ideia, você está comprando uma região muito boa, em que o preço está barato, tá, pessoal? Não era aqui nos 90k que deveria ter comprado, muito menos no topo histórico, que eu aqui no YouTube eu já cantei a pedra, desde que o preço estava aqui embaixo, eu já cantava a pedra de que o preço deveria ir para a região dos 120 mil dólares e que deveria formar um topo nessa região. E felizmente, né, protegi lá todos os membros do nosso grupo de membros, saíram fora do mercado nessa região, realizaram todos os seus lucros, e agora, desde então, no grupo de membros, o pessoal está pacientemente aguardando para recomprar o mercado abaixo. Então, BTC, pelo gráfico semanal é isso, tá, pessoal? Fiquem atentos nessas regiões aí, lembrando que tem uma região aqui, ó, ainda não paga, tá? Que é o seguinte, ó, espelhando essa estrutura aqui, o BTC, pessoal, ele já alcançou os 100% do alvo, tá? O primeiro, o segundo alvos está pendente ainda da região de 52, tá, pessoal? Então, 52, o BTC tem tudo para vir nessa região, sim, tá? Ele pode vir. Não é uma certeza, mas existe esse alvo. Então, o BTC pode querer deixar uma espécie de fundo duplo aqui nesta região, certo? Para no futuro, depois que subir, quando ele voltar lá de cima, ele usar essa liquidez aqui para entrar no seu verdadeiro bear market, tá, pessoal? Ir buscar seus alvos mais abaixo que ele deve ir. Acredito que ele vai ir no futuro e não agora, certo? Essa é uma conversa para mais para frente. Então, fiquem de olho aí, essa região de 55k é antiga. Quem acompanha aqui o YouTube, nosso canal, sabe que eu falo há bastante tempo. Se vocês entrarem nas capas dos vídeos passados, aí, mais de mês atrás, pessoal, tem alguns vídeos em que a capa já é eu falando sobre o 55k, certo? A gente passou aqui que essa região aqui, o BTC deveria sair dessas regiões e deveria ir fechar este Fairway Gap aqui em cima. Lembra lá? E era uma região muito importante, ó, pessoal. Gravou o Fairway Gap, fechou o FVG. E quando fechasse essa região, a expectativa era que ele viesse para perder os 60 mil dólares. Lembra lá que eu falava dos 60 mil dólares? Então o mercado fez exatamente o movimento aí que a gente esperava. Perdemos os 60 mil dólares, estamos abaixo. Sempre falei que o mercado perderia, o Bitcoin iria capturar o fundo 60k. E acredito que não terminou, tá, pessoal? O Bitcoin ainda deve ir um pouco mais abaixo, mas tomem cuidado quando o mercado começa a dar como certo que o mercado vai derreter lá para os 40k, enfim, pessoal. Esta região é traiçoeira. Este order block é forte. Então eu já expliquei para vocês que ou o mercado deve segurar nessas regiões, certo? 55, 52, ou talvez ele capture este fundo aqui, certo? Esse pavio, ele queira dar um flush para baixo, aqui tocar a região dos 47, certo? Para entrar em alta e reverter o movimento, beleza?
Detalhe que vocês têm que ter em mente, para haver uma reversão no Bitcoin agora, pelo gráfico macro semanal, o BTC precisa botar um fechamento semanal acima deste topo dos 82.800 aqui, pessoal, essa região. Enquanto ele não botar um fechamento semanal acima, nós não temos uma mudança de caráter, uma inversão de uma tendência aqui de baixa para um caráter de alta. Isso a gente chama de choque, change of character, tá, pessoal? Ele precisa quebrar este topo. Se ele colocar um pavio aqui em cima e fechar abaixo, ele quebra? Não. Ele precisa botar um fechamento semanal acima. Isso olhando o gráfico do jeito que está hoje em dia, tá, pessoal? Ele pode deixar um novo topo aqui mais para frente. Um topo descendente aqui, daí vai ser deste topo, certo? Por enquanto o topo é este. Então, gráfico semanal é isso que eu tenho para passar para vocês, tá, pessoal? Gráfico diário eu passei para vocês toda a análise aí, desde o topo, esta redistribuição de Wyckoff, a gente acompanhou aqui no YouTube, cravamos o movimento, cravamos o valor exato aqui, pessoal. O mercado derreteu. E aqui passei para vocês que a gente deveria estar aí numa mais uma redistribuição, tá? Dessa vez uma inclinada de Wyckoff. Essas inclinadas são bem complexas e felizmente a gente cravou o movimento lá no grupo de membros. Eu avisei que a gente ou nesta região aqui, ou a gente já estava numa fase E, ou a gente estava para entrar numa fase E. E depois quando o movimento se confirmou aí, a gente entende aí que a partir deste topo aqui, fase E, tá, pessoal? É a fase de despejo. Então vocês têm que tomar cuidado com esta fase, em começar a acreditar que vai ter pullback, que o mercado vai subir, enfim. Porque vocês viram, ó, ele cai reto, pessoal. Despejo até embaixo, certo? Então quem ficou esperando aqui ou foi na contramão do movimento tomou forte na cabeça, certo? Que tem que estar atento aqui agora nessa movimentação do BTC de curto prazo, tá, pessoal? Primeiro, se o BTC você tem que ter em mente aqui o seguinte, ó. Quando eu saí em férias há 2 semanas atrás, eu avisei aqui no YouTube. O preço estava aqui embaixo, estava aqui, certo? Eu falei para vocês, ó, pessoal, a gente tem 2 FVGs que o preço deixou para trás, um aqui nos 65 mil dólares e o outro 69, tá, pessoal? 68, 69. O do 65, eu acreditava que ele iria fechar, tá? Isso aqui não tinha jeito, tá? Ele veio e fechou. E o de 69 era uma possibilidade, tá, pessoal? Então, existe ainda pelo gráfico diário essa possibilidade, tá? Até porque o BTC ainda não confirmou aqui um pivô de baixa, ó. Vocês percebem, ó, que ele não consegue botar um fechamento abaixo, certo? Ainda não, tá, pessoal? Então, se a gente pegar aqui uma região de FIBO aqui, ó, vocês percebam que o BTC está cravado em 127% aí, dessa pernada aqui de queda, certo? E ele pode querer vir aqui na região de 57 ainda, tá, pessoal? 57.500. Eu acredito que faz sentido, tá? O Bitcoin, antes de subir, eu acredito que ele deve subir em breve, no curto prazo, isso aqui é gráfico diário, tá, pessoal? Então, aqui nós temos ó, uma liquidez alinhada no fundo, nos fundos, tá? Então, eu acredito que o BTC deva fazer um movimento nesse sentido. Capturar esses fundos, tocar essa região de 57, tá? Isso bem plausível. E aí vir um pullback. E este pullback, por enquanto, eu acredito na região de 62 mil dólares, tá, pessoal? Para voltar a cair, certo? Se ele romper a região de 62 mil dólares, aí sim o BTC pode ir visitar topos e quem sabe montar uma armadilha no mercado indo fechar o Fairly Gap lá do 68, para depois voltar a cair. Tome cuidado, tá, pessoal? O BTC
não tem a menor chance, por enquanto, de reverter, entrar numa alta daí de onde está. Eu não acredito que ele vai subir agora, certo? Acredito que ainda não acabou a queda, ele deve ir mais abaixo. O que ele pode pregar no meio do caminho agora seria um pullback que eu primeiramente estou de olho no 62, tá? Depois de capturar os fundos e vir aqui para a região dos 57K. Isso é uma possibilidade de curto prazo, certo? Mais para quem faz trade, enfim. Nós lá no grupo de membros a gente opera mais position trade, né, pessoal? Que são movimentos de longo prazo. Então esse tipo de movimento de curto prazo não nos interessa muito, mas para quem gosta, está aí, tá? Gráfico de 4 horas do BTC. Passei na live de ontem lá para os grupos, para os membros, no grupo de membros. É o seguinte, tá, pessoal? Pelo 4 horas está bem feio, tá? E não tende a romper mais este bloco de ordem, que foi aqui na região dos 67K, certo? Pelo 4 horas ele validou este topo, beleza? Então, o que o BTC está fazendo? Ele já fez um choque aqui deste topo, ao tocar esta POI, que é este order block. Ele fez o pullback, tocou, e deste toque, desta região de POI, que é um ponto de interesse, ele veio e quebrou o fundo, ó, pessoal. Aqui ele fez uma mudança de caráter, ele estava num caráter altista, e ele mudou o caráter para um caráter de baixa. Ou seja, ele mudou a tendência, tá, pessoal? E o que é normal ele fazer depois disso? Quando ele faz um choque, a pernada que originou a quebra, que é o topo até este fundo, a gente entende que é uma nova estrutura. Então, a gente simplesmente traça uma fibo. A gente vai traçar uma fibo aqui dessa estrutura máxima e mínima, certo? Bota aí uma região de OTE. Ó, vamos pegar aqui o fundo. Ó. Olha lá onde é que ele cravou. Ó. Olha lá. Cravou exatamente a região, certo? Em pullback. O que a gente espera depois da quebra do choque? Que ele mitigue essa estrutura aqui, mitigue, faça o pullback numa região de OTE, ó, ele crava a região, e aí dê continuidade na tendência, porque ele já fez o choque. Então, o que o BTC literalmente fez aqui, pessoal? Um pivô de baixa. O mercado se move só por pivôs, então está aí, pivô de baixa. Certo? Temos um pivô validado aqui, ó, perdeu os fundos, quebrou os fundos, pivôzão. Beleza? Então, tudo indica que pelo 4 horas este topo foi protegido, está validado, não tem sentido o BTC ir agora capturar ele. Pelo 4 horas, o gráfico diário pode anular gráfico menor, saiba disso. Pelo 4 horas não faria sentido, tá, pessoal? Então, vamos ver. Eu estou de olho. Por que eu falei para vocês que eu estou de olho num pullback nos 62K? Que é este order block aqui, ó, 62.700. Certo? No gráfico de 4 horas. Ó. Vocês percebem, ó, que no 4 horas ele também não está conseguindo botar fechamento abaixo. Beleza? Porém, temos aquela liquidez que eu falei para vocês. Olha aí o alinhamento de liquidez. Ó. Liquidez perfeitamente alinhada aqui nos fundos. Então, eu espero, tá, ó, a região aqui de 57, que ainda não foi tocada, ó, ele segurou, onde que ele está segurando? No primeiro alvo aqui do pivô, esse pivô, certo? Esse pivô tem alvos, tá, pessoal? Os alvos estão aqui embaixo. O primeiro alvo ele está segurando, ó. Certo? Porém, ele tem tudo para vir no segundo ainda, fazendo a captura desse fundo de liquidez. Então, tomem cuidado. Então, um movimento bonito seria ele capturar este fundo, tocar esta região aqui do 100%, certo? E aí, daqui sim, pode ser que tenha um pullback, tá, pessoal? Para o 62K é onde eu estou esperando, certo? Se romper o 62K, ele pode sim querer testar de novo essa linha de tendência aqui que ele rompeu, ó. Tá vendo? Inclusive, quando ele rompe ela e faz o choque aqui, ó. Olha o que ele vem retestar aqui, ó. Retesta a linha aí, derrete. Pode ser, tá? Pode ser, tá, pessoal? Está bem longe. Para isso, ele teria que romper o 62, certo? Para querer ir pelo gráfico diário lá no fechar o FVG do 68K. E aí sim ele capturaria este topo aqui. Certo? Mas eu não estou, por enquanto, olhando para isso. Eu estou sim atento aqui
num possível movimento de captura e um pullback no 62 para continuação de queda. Certo? Então, este order block aí, vamos ficar atentos. Isso aqui, esses topos aqui, ó, não capturados, ele pode querer capturar para daí acelerar uma queda mais profunda, tá? No curtíssimo prazo, estou de olho nessa liquidez que ele está trabalhando para formar abaixo aqui, de olho neste alvo de 57K. Vamos ver se ele confirma vindo. E se daqui, ele vai fazer o pullback, tá, pessoal? Porque ele pode cair reto. Certo? Então, o BTC é isso, tá? Isso aqui é micro, né, pessoal? Tempo gráfico de 4 horas, só para vocês entenderem o que está acontecendo por dentro lá do gráfico diário, certo? Tá bem feio isso aqui, já temos choque, já temos confirmação de pivô, não faz sentido o BTC agora voltar lá para 68K, certo? Pelo gráfico de 4 horas. Porém, pelo gráfico diário, ele pode, tá, pessoal? Ele pode. Até porque ele ainda não botou o fechamento abaixo aqui, ó. Então ele pode muito bem deixar um novo pavio aqui capturando esses fundos, por exemplo, ó, e aí subir e ir lá sim, pode. Pelo diário poderia, tá? E aí ele iria anular o 4 horas. E o tempo maior supera o menor, tranquilo? Para depois acelerar, certo? Então, BTC é isso, eu acredito que não acabou, tá? A queda, o mercado não vai reverter agora, pessoal. Então, acredito que o BTC, pelo gráfico semanal, ele deve sim querer ir um pouco mais abaixo, tá? Essas regiões aí. Quem sabe os 47, 46 mil dólares, tá? Não me surpreenderia se ele fizesse um flush aqui embaixo para ir montar uma estrutura aí, fazer um choque, enfim, e voltar a subir, certo? Nessas regiões aí. Mas saiba que o BTC está barato, tá, pessoal? Está numa região boa para compra. Não precisa ter medo de comprar Bitcoin agora. É uma região que você pode muito bem traçar aqui e fazer DCA. Compra aí, compra nos 52, 55, compra nos 47, e é isso. Entende? Visando o quê? O que eu vou visar com essas compras? Rompimento do topo histórico. E BTC lá em 160 mil dólares. Entende? Então é isso. Beleza? Ethereum. O Ethereum, o que a gente tem para o Ethereum? Ethereum no mensal aqui, ó, pessoal, para vocês enxergarem, né, tá mais bonito. Ó, é muito difícil, tá, do jeito que tá aí o Ethereum não capturar esses fundos alinhados aqui que ele tá alinhando, ó. Tá vendo que tem um alinhamento aqui, ó? Este fundo, com este fundo, com este fundo, ó, toda uma liquidez sendo gerada. Para a saúde do Ethereum no futuro, tá, pessoal, é bom que ele capture isso aqui. E aí pode subir, tá liberado para subir e romper topo. Mas que ele, antes de fazer isso, ele captura, ele não deixa essa armadilha montada e suba, tá, pessoal? Porque se ele deixar armado isso aqui subir, a chance de ele voltar no futuro aqui aumenta drasticamente, tá? Então é perigoso. O melhor é que o Ethereum faça aqui um flush, caia, capture esse fundo duplo aqui, ó. Tá vendo? Fundinho duplo aqui, esses dois pavios, ó. Ele captura esses pavios, toque nesse order block mensal aqui, ó, a região de 1.300, tá? Faz bastante tempo que eu falo aqui no YouTube desse fundo duplo. 1.300, 1.200 e alguma coisa. E aí, daqui ele toma uma pancada. Faça um movimento nesse sentido aqui, ó. Certo? Então, o Ethereum para mim também ainda não acabou a queda no Ethereum, tá, pessoal? Mas saiba o seguinte sobre o Ethereum. Tem alvos ainda todos abertos para ele pagar dentro de uma reacumulação macro, tá, pessoal? Aqui o Ethereum fez uma acumulação de Wyckoff, sobe, paga alvos, e essa região aqui, ó, de Buying Climax, lá da Bull Run de 2021, é o topo de uma nova estrutura, desta vez de reacumulação. Então, o Ethereum, essa reacumulação, tem alvos, tá, pessoal, que estão aqui em cima, ó, 7.000 e 8.600. Então, esses alvos estão todos abertos, tem até 11 mil dólares. Então, eu acredito que o Ethereum, desta captura de liquidez, tem tudo para subir e pagar os alvos, certo? Mas ele precisa capturar esses fundos. Isso quer dizer que pode comprar agora ou não pode? Cara, deveria, tá? Ele está em 1.500 dólares, pessoal.
porque a gente não tem certeza se o mercado vai aplicar uma de deixar a liquidez montada aqui subir, para no futuro ele voltar aqui e pegar, certo? Lá no grupo de membros eu já passei uma call sobre o Ethereum para compras, tá, pessoal? Os valores que a gente espera, tem tudo na nossa carteira recomendada lá. Tem um tópico específico com alvos abaixo e alvos acima nas moedas que a gente está acompanhando aí. Tem 12 moedas, altcoins, Ethereum, Bitcoin. Então, o que você deveria acreditar aí para o Ethereum, tá, pessoal? DCA. O que você deveria fazer DCA, certo? Já estar comprado em Ethereum, e se ele cair aqui embaixo, região de 1.200, confirmar a captura deste fundo, que há muito tempo eu falo, esse fundo duplo aqui sempre me incomodou, quem acompanha o YouTube sabe, aí sim, finalizar aí, tá, pessoal? Eu acho difícil o Ethereum vir nesse fundo aqui, ó, acho difícil, tá? Acreditar que ele vai vir fazer um flush aqui embaixo. Ele pode, mas eu acho difícil, pessoal, eu não contaria com isso. A região que ele deveria segurar é aqui mesmo, esse order block aqui, ó. A liquidez que ele está montando está acima, logo acima. Ó, ele está montando uma armadilha em cima do ponto de interesse, que é o order block. Então, acredito que o Ethereum deve fazer aí um movimento mais para frente de vir para essa região e daqui ter uma resposta. Beleza? Por isso o DCA, né, pessoal? Não vai mudar muito o teu preço se comprar, por exemplo, agora. Comprei Ethereum em 1.500, ele caiu para 1.200, 1.300, praticamente nem vai mexer teu preço médio, entende? Então já pode comprar agora, sim, não tem problema. Eu só ficaria com caixa, tá? Para caso ele venha mais abaixo, e vai saber se o mercado não inventa de dar um flush forte aqui para fazer isso, né? Pode. Então, se fizer isso aqui vai ser uma maravilha, né? Comprar Ethereum abaixo desses fundos aqui, ó. Certo? Veremos. Eu não acredito muito, mas pode. Claro que pode. Certo? Mas eu acredito que o Ethereum está no movimento final, tá, pessoal? Que a gente conhece como um LPS, tá? Last Point of Support. O último ponto de suporte dele, tá, pessoal? Da estrutura de reacumulação, né? Na base aqui, nessas regiões, ó. Ele faz o último ponto de suporte aqui e rompe a estrutura. Vai pagar alvos. Então tomem cuidado, tá? Eu falei muito do Ethereum quando ele estava aqui nesta região, aqui no YouTube. Para tomarem cuidado, deveriam comprar. Passei a compra para vocês em 1.650. Quem acreditou se deu bem, pegou uma baita de uma alta aí, captura de topo aqui, inclusive. Estou dizendo mesmo agora, tá, pessoal? Tomem cuidado aí em ficar acreditando que o Ethereum vai cair para sempre. Deveriam já estar comprando nessa região, certo? Então o Ethereum provavelmente, tá, pessoal? O Ethereum vai startar uma alt season quando ele começar o movimento de alta dele, certo? Seja daqui, seja mais de baixo, enfim. E provavelmente, tá, o Ethereum vai puxar o trem, pessoal. Ele vai subir antes que o resto. Então vocês vão ver o Ethereum dando uma pancada aí, subindo forte, e talvez aí muitas moedas ainda quietas, tá? Então o Ethereum sempre foi assim, né? O Ethereum puxa a barca, sai na frente, então quem fica só buscando geminhas, enfim, achando que tenha isso em mente, tá? Vocês podem deixar de comprar o Ethereum e ver só o Ethereum disparando, pessoal. Enquanto o resto fica quieto. O resto dispara só depois. Entende? Por exemplo, que o Ethereum rompe topo, enfim. Então pode acontecer isso. Fica a dica aí para vocês. Solana. Solana aí, os membros têm me pedido a Solana. A Solana é o seguinte, ó, já passei para vocês, isso aqui é um gráfico mensal, tá, da Solana. O que vocês têm que entender para a Solana, tá, pessoal? A Solana precisa, ela é obrigada a botar um fechamento, pode ser semanal, tá, gráfico semanal, ó, vamos botar o semanal aqui. Ela precisa botar um fechamento semanal acima desse pavio aqui, do topo histórico. Isso aqui praticamente vai definir o futuro da Solana, tá, pessoal? Ela precisa quebrar esse topo. Vocês percebam aqui, ó, que ela tenta fazer o pivô e não consegue na macro, ó, pessoal. Ela faz o pullback aqui, volta e não rompe, ó. Pavio não quebra estrutura.
E aí ela faz uma correção agora para vir buscar liquidez, e ela tem que quebrar esse topo. Certo? Se Solana não conseguir quebrar esse topo aí, pessoal, no próximo bear market essa moeda morre, tá? Vocês tomam cuidado com isso aí. Certo? Então, ela tem que quebrar esse topo, e se ela quebrar esse topo, os alvos estão aqui na tela. 400 e 500 dólares, tá? Então, ela tem tudo para fazer esse pivô aqui, ó. Certo? Essa é a visão básica, macro da Solana. O que vocês têm que ficar espertos agora? Gráfico mensal, ó. Tem duas brechas aqui que ela provavelmente está vindo fechar, tá, pessoal? Eu acredito que ela vai fechar a primeira, tá? Isso aqui eu até conversei com os membros sobre isso. Acredito que ela tem tudo para fechar a primeira e deixar a segunda aberta para o futuro, tá, pessoal? Pode ser que ela venha fechar as duas agora, faça isso aqui? Pode, para subir? Pode. Aqui é 30 dólares, tá, pessoal? E a de cima é 50. São dois Fairly Gaps, tá, pessoal? FVG mensal, tá? Dois FVGs mensais aqui. Então, são duas POIs, tá? Pontos de interesse, em que aqui, isso aqui é uma região de liquidez, tá, pessoal? Isso aqui é suporte. Então, olha o que a Solana faz no gráfico mensal, onde ela para. Ela para antes. Isso aqui é a cara da armadilha. Tá? Eu já expliquei para vocês várias vezes. Quando temos aqui uma POI, tá aqui embaixo, tá? Um order block, um FVG, enfim. E o preço faz lá essa estrutura, cai, chega aqui, ele para antes e começa a dançar em cima. Fica fazendo isso em cima. E a POI tá aqui embaixo. Isso aqui ele gera liquidez abaixo, tá, pessoal? É uma armadilha que ele tá montando em cima para botar a galera na compra, depois vir buscar a POI. E quando ele derrete aqui, ele captura os fundos, topa todo mundo, toca a região que quer tocar de fato e sempre quis desde o início da queda, e aí sobe. Então olha o que ela fez aqui em cima, a POI tá aqui embaixo, ó, pavio, entende? Ela começa a dançar aqui em cima, ó. Isso aqui é o gráfico mensal, tá, pessoal? No semanal tem mais ruído, dá para enxergar melhor. Para depois ela fazer isso, e aí subir. Então Solana, 50 dólares, tá? Uma região muito boa para comprar Solana. Na região em que ela tocou aqui do semanal também, muito boa. Já deveriam, eu já passei para vocês no YouTube essa região, né? Esse order block aqui, ó. Deixa eu apagar o FVG só no mensal aqui. Para vocês verem, ó. Ó, este order block. Tá vendo? Olha onde é que ela cravou. Cravou o order block aqui, tocou nele. Tinha passado para vocês, região de 70 a 60 dólares. Era uma região compradora, tá, pessoal? Ela tocou as duas regiões, 70 e 60. Esses dois order blocks aqui, ó. Certo? Então, a pessoa que quer comprar Solana já deveria ter comprado. Certo? E ficar de olho para finalizar aí compras de Solana em 50 dólares, caso ela vá. Certo? Eu não acredito que ela vai em 30 agora. Eu acredito que ela vai deixar aberto isso aqui para o futuro. Se ela vier, ótimo. Né? Se tiver caixa, all-in, né, pessoal? Certo? Então, Solana basicamente isso, ó, acredito que ela está dentro dessa estrutura aqui, e dessas regiões aí de baixo, tá? Ou aqui dos 55, ó, ou os 50 lá, fechando o FVG mensal. Quem sabe, tá? Eu acho baixa essa probabilidade, ela vinha aqui nos 33, 35, enfim. Eu não apostaria muito nisso, tá? Eu sou mais dessas regiões aqui. Ela deve fazer um movimento aí de impulso muito forte, visando romper o topo. Não quer dizer que ela vai subir reto assim, tá, pessoal? Isso aqui é só ilustração para vocês entenderem o movimento que ela deve fazer. Claro que ela vai fazer, ela vai subir em pivôs, vai ir montando pivôs e vai subindo. Certo? E acredito que aí sim, tudo para a Solana quebrar o topo e ir pagar alvos. Isso nós já estamos falando de uma alt-season, né? Que vai ser quando o Ethereum lá, lembra do Ethereum? O Ethereum começar a decolar, e aí Solana faz exatamente o mesmo movimento depois e vai atrás. E aí nós já estamos em alt-season, tá, pessoal? E a alt-season, ela começa aqui embaixo, tá? Ela começa aqui, ela não vai começar depois que o Solana romper topo. Isso que vocês têm que entender. Todo bear market começa em um topo, tá, pessoal? E alt-season começa em um fundo. Então, eu estou passando para vocês as melhores regiões de compra que vocês podem comprar Solana.
Eu passei os 70, os 60, ela veio, já dava um DCA e uma entrada. E isso eu passo, e esses alvos aqui embaixo, pessoal, eu passo desde os topos. Lá no grupo de membros teve um membro que fez uma aposta de brincadeira comigo, né? Uma aposta, quando eu falei que daqui ela ia voltar para 70, ele falou que não ia, não tinha chance, era impossível. E olha lá o que aconteceu. Demorou? Demorou, claro que demorou. Isso que demorou, né, pessoal? Mas foi ou não foi? Então, desde o topo eu tô falando de Solana em 70. Então essa região aí demorou para ir, mas agora que foi tem que comprar. Quem quer comprar é agora, certo? Acredito que ela tem boas chances de vir nos 55, 50 ainda. Beleza? Se ela for nos 30 aqui é luxo, tá, pessoal? Aí mete ficha na Solana. Que ela deve sair dessas regiões aqui para romper topo. E aí 400, 500 dólares, beleza? E XRP, vou falar da XRP aqui por último. XRP, eu já tenho passado uma análise para vocês faz tempo aqui da XRP, né? Acredito que a XRP está numa reacumulação, certo? E agora ela está vindo aqui na sua última captura de fundos aí, ou seu shakeout, ou um spring aqui, um shakeout do spring aqui, ou um spring, vindo fazer um spring aqui embaixo para voltar para dentro do caixote e ir pagar alvos. E aí, novamente falando, alt season. E a alt season começa onde? Começa aqui embaixo. Certo? Onde é que o varejo vai comprar XRP quando romper topo? Então, olha, o pessoal vai comprar aqui. E você está tendo a chance de comprar aqui. Olha a assimetria que você vai ter, a diferença, tá? Exemplo, só vou exemplificar. Ó, o cara comprou aqui em $1, tá? $1, 99 centavos. Até o primeiro alvo, 400%, tá? Agora o varejão aí vai comprar rompimento de topo. Como sempre, adoram comprar o rompimento de topo, que é a pior hora de comprar. Ó, 60%. Entende a diferença da simetria? Ó? De quem compra onde deve comprar e de quem compra onde não deve comprar. Então, XRP, pessoal, acredito que está há bastante tempo, eu falo, XRP eu estou falando desde esses topos, dessas regiões aqui, ó, do centro desse caixote aí. Estou falando de XRP $1, tá, pessoal? Por causa desse Fair Value Gap que ela deixou aberto para trás. Então, isso aqui eu analisei, passei para vocês que provavelmente ela está fazendo uma estrutura de reacumulação aqui, passo a passo, ó, de Wyckoff, e ela deve voltar para fazer um spring lá embaixo, fechar o Fair Value Gap e aí subir para pagar alvo. Então, XRP já foi lá no alvo? Ainda não, tá, pessoal? O Fair Value Gap, para ser fechado, a gente considera os 50%, tá? Ou próximo a 50%. Então, ela ainda tem um espaço aqui, ó, para dar uma derretida, abaixo de $1. $1, tá? $1 a 85 centavos aí, 90 centavos aí, comprasse em XRP, certo? Olha onde você vai ter a segunda chance de comprar. A primeira grande acumulação dela foi aqui, ó. Ela ficou um ano aqui acumulando, ó. E aí foi pagar alvo. Olha onde ela vai voltar, pessoal. Praticamente no mesmo lugar você vai ter chance de comprar, um pouquinho mais acima. Então, e dessa vez, para uma pernada muito mais forte, tá? $5 alvo, 5,60 e 6, certo? Tem um terceiro alvo lá, vamos ver, né? Aí é coisa para o futuro, 8, 9 dólares. Quem sabe, tá, pessoal? Eu tenho certeza que a galera vai começar a falar dos $100 de XRP quando ela romper o topo. Mas, olha, memorizem isso que eu falei agora. Quando o XRP romper o topo, eles vão falar de $100, para botar todo mundo na compra aqui nessas regiões, nas piores regiões possíveis, certo? E essa turma que vai falar dos $100, eles não falam dos $100 agora que tá aqui, eles não falam, né? Eles vão falar quando estiver lá no topo, nos alvos, para você ver, comprar e ficar preso quando o ativo derreter, certo? Então, estou passando para vocês aí o melhor ponto, fundo de mercado, tá? Tenha paciência, eu acredito que o XRP vai vir mais abaixo ainda, tá? Não acabou a queda do mercado. Tem gráficos correlacionados que a gente estuda lá no grupo de membros que estão entregando e que vai ter mais um movimento de queda, principalmente nas altcoins pela frente. Deve ser o último, tá, pessoal? Em que vai ocorrer a famosa troca de mãos aí, o panic sell, né? O pânico do varejo vendendo e as baleias comprando, e aí acontece aquela troca de mão, clímax de volume, muito volume entrando,
o varejão vendendo e as baleias comprando. No caso da XRP aqui embaixo, né, nessa região. Então, acredito que não aconteceu esse movimento ainda de capitulação, mais conhecido como capitulação, mas que está muito próximo, tá, pessoal? Algo para os próximos meses aí, 2, 3 meses pela frente para acontecer. Talvez até outubro ou em outubro, vamos ver. Certo? Então, o mercado se alinhando aí, eu acredito que para um último movimento, tá, de queda. E esse movimento é na macro, tá, pessoal? Então não é um movimento que vai ser em um dia, eu acredito que vai levar um tempo. Mas é aquela coisa, quando eu falei de XRP, dessas regiões aqui, ó, que XRP ia ir para $1, foi ou não foi? Foi, certo? Demorou? Claro que demorou. Olha o tempo que demorou aqui, ó. Vamos ver, vamos pegar aqui dessa região aqui, ó. 259 dias. O fato de demorar quer dizer que eu estava errado? Não. Eu falei que aí $1 e foi. Só que demora, né, pessoal? As pessoas têm mania de achar que é tudo para ontem. E aí, adianta ficar comprando XRP? Ah, eu comprei aqui, porque não acredita que ela vai cair tanto, porque demoraria tanto. Aí, ó, tá preso. Agora, quem teve paciência, olha onde é que vai conseguir comprar. Agora sim ela está entrando numa região compradora. Por quê? Porque nós temos um fair gap aqui, ó, uma brecha de mercado. Ó. Isso aqui é uma ineficiência, tá, pessoal? Um imbalance, desbalanço de preço. O mercado, você tem que entender que o mercado se move pelo princípio da eficiência, tá, pessoal? Eficiência, o mercado é eficiente. Esse tipo de buraco desse tamanho, num gráfico semanal, o mercado tende a não deixar aberto. Pode demorar 1 ano para voltar a fechar. Entende? Ó, ela sobe aqui, dá um pancadão, ó, e pode demorar 1 ano, mas volta. E aí, aqui você tem que comprar para surfar a próxima alta. Basicamente é isso. É aqui que está a POI da XRP, o ponto de interesse é aqui, não tem outro, entende? Então, se quer comprar XRP, é aqui, tá, pessoal? Região de 90 centavos, 85, 80 talvez, né? Um pouquinho mais abaixo, enfim, toda essa região aí, certo? Pois não digo que eu não avisei, e também vocês percebam o seguinte, olha para onde está a força do movimento, ó, a direcionalidade, olha como sobe reto, olha aqui como sobe reto, e quando cai, olha como é que cai, escadinha, ó, pessoal, escadinha, 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 leva 1 ano. Quando subir, vocês acham que vai fazer o quê? Força, movimento forte, entende? O direcional da XRP está para cima, tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de mitigação, ela está só corrigindo todo esse movimento aqui, pessoal. Certo? Está corrigindo isso aqui, ó, para fazer o quê? Um pivô. O mercado só se move de uma forma, não existe outra. Ele se move fazendo pivôs, tá, pessoal? Ou pivô de alta, ou ele vai fazer um pivô de baixa. Ah, ele fica lateral, pode até ficar, mas uma hora ele vai fazer um pivô. Ou para baixo, ou para cima, enfim. Entende? Então, para mim, XRP está armando um pivôzão aí para pagar alvos. Beleza? Então era isso, espero que tenham gostado. Para mim, teremos mais. Ainda não acabou, tá, pessoal? O BTC deve ir mais abaixo, o Ethereum também. Por mais que tenha no curto prazo, agora preste atenção. Por mais que no curto prazo tenha pullback, ainda é para continuar a cair mais, por enquanto, tá? Então, não acreditem aí que falarem que o mercado vai subir agora, que vai explodir, que isso aí provavelmente é armadilha plantada, enfim, né? Tem pessoas que recebem dinheiro para falar aí no YouTube o contrário do que o mercado vai fazer, né? A gente já sabe o que acontece, enfim. Então, não caiam nessa ladainha, tá, pessoal? Mas vocês podem perceber que está muito próximo. A XRP está em $1 e o alvo dela é 90, 80 centavos, tá perto. Ela pode fazer um pullback aqui antes, para depois fazer isso? Pode, certo? Mas não tá com jeito não, tá, pessoal? Isso aqui o mercado daqui um pouco acelera. As próximas semanas aí, ou 1, 2 meses para frente, né? Vamos ver. Certo? E aí, vocês querem comprar?
Se quem quiser comprar, é aqui que se compra, tá? Não vai comprar aqui depois, pelo amor de Deus. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana a todos. Deixo o convite para vocês fazerem parte do nosso grupo de membros, tá, pessoal? A gente tem cravado todo o mercado desde que eu abri o grupo lá em 2024. Todos os movimentos macros aí sempre na direção correta do mercado, sempre comprando quando tem que comprar, vendendo topo nas altcoins, no Bitcoin. É position trade que a gente faz, tá, pessoal? É esse tipo de compra que a gente faz. A gente compra aqui para vender aqui, entende? É um movimento que demora. Surfar um grande movimento, a gente não fica todo dia lá fazendo tradezinho, sobe aí cai, sobe e cai, entende? Não é isso aqui que vai mudar a tua vida, isso aqui não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é entendendo o movimento macro e comprando na região correta para surfar o movimento macro. Isso aqui que vai mudar a tua vida, entende? Então, se você se interessa por esse tipo de análise, faça parte do nosso time, certo? Sem dizer que esse tipo de trabalho, essa forma de a gente trabalhar, nos dá uma paz, né, pessoal? Nos dá paz, nos dá tempo, entende? A gente entende que o ativo deve voltar para a região tal, a gente aguarda pacientemente, a gente não fica louco o dia inteiro olhando para o gráfico. Isso traz paz e segurança para a tua vida também, qualidade de vida, e não impede você de surfar grandes movimentos, certo? Então, se você gosta desse tipo se você quer ter esse padrão aí na sua vida no mercado financeiro, faça parte do nosso time. Link de acesso na descrição do vídeo. Semana que vem estarei de volta. Um grande abraço a todos, tudo de bom e de melhor. Até domingo que vem. Abraço, fui!